Fala pessoal, beleza? Fazer aqui um rememberzinho, né, de uma possibilidade, né, de leitura que a gente pode ter para amanhã, né? Aqui, pessoal, dentro da leitura aqui de canais, né, fazendo aqui a projeção de canais, vocês podem observar aqui, né, esse canal aqui, certo? Esse fundo, tá? Ligado a esse outro fundo, né? E veio testar essa região aqui, né? Era uma região de canal, né, bastante inclinada, né? Tem uma inclinação muito alta, tá? Tinha um afastamento das médias extremo, né? Ó, se você observar, para a média móvel de 9, né? Ó, quando o preço chegou nessa movimentação, da média de 9 ele estava aqui, da média de 20 estava aqui, tá? A média de 50 estava aqui. Tá? Então tinha um amplo afastamento das médias também para que ocorresse, né, o rompimento dessa região, né, de uma vez, tá? A ideia é enxergar parâmetros, né, para entender falha, né, ou possibilidade de rompimento, tá? E o preço, né, ele veio, né, fazer aqui um fundo duplo, tá? Dentro da leitura dual, sei que para quem não está ainda adaptado a essa leitura do Allbrooks, né, pro Allbrooks isso daqui ainda é um fundo duplo, tá, pessoal? Beleza? Então, essa movimentação aqui que só veio testar abaixo e logo em seguida voltou, tá? E aí você tem uma confluência de wedges, né? Porque você tem essa outra aqui, né? Tá? Esse fundo com esse fundo, né? Chega aqui nessa movimentação e depois testa aqui novamente, tá? E aí você tem um novo teste, né? E pensando, né, nesses canais aqui, nessa tentativa de rompimento de canal bastante afastado das médias, né, com o fundo duplo, né, a gente ainda assim, né, dentro, observando essa movimentação aqui, né, do preço, por exemplo, pensando nele como uma lateralidade, né, já que a 20 está flat, a 9 está flat, então a gente pode ter sim só uma lateralidade aqui nesse fundo, né, a gente pode ainda, né, ter um fundo mais alto, tá, o que deixaria, né, a nossa possibilidade de leitura também, né, de uma movimentação de alta mais clara, né, depois do rompimento dessa possibilidade de canal duplicado, né, que a gente pegou esse canal aqui e jogou ele para cá, tá? E aí ficaria, né, a possibilidade do preço vir, né, testar, por exemplo, a média móvel de 9 do diário, tá? Isso pensando aqui, né, na leitura de possibilidades do M60, tá? Não obrigatoriamente precisa vir fazer esse fundo, né? O preço pode abrir com gap, tá nesse topo duplo aqui, as médias ganhariam um pouco de inclinamento, já fazer o pullback, né, e retornar movimentação de alta, tá? E a gente vê conforme o preço abre amanhã. Quando a gente abre, né, pessoal, aqui com gap de alta, por exemplo, se o preço abre aqui, né, ó, aqui, por exemplo, nesse topo duplo, tá? Tem esse topo aqui, né, que até então nem foi testado ainda, né? E se o preço abre, digamos, num gap de alta aqui, quando o preço abre num gap de alta, apesar de todo esse cenário de baixa, né, a gente tem essa ideia aqui que a gente acabou de conversar, né, que é a confluência de wedges, teve fundo duplo, né? A gente pode, né, pensar que vai haver um retorno às médias, né, para que elas realinhem um pouco, né, e o preço possa ganhar impulso para subir um pouco mais, tá? Por quê? Porque o gap de alta ele é interesse comprador. Um gap de baixa ele é interesse vendedor, né? Quando ele vem muito abaixo aqui, né, muito baixo, a gente espera que ele tenha um retorno às médias, mas para voltar a cair, tá? Já que já jogaram o preço, né, para baixo, né, desde a abertura. E aí a gente teria que acompanhar, né, por exemplo, traçar um, um fibo aqui, né, nessa máxima e nessa mínima, né, e ver níveis de retração até onde essa movimentação poderia vir, né, se ela veio até 38, 50, 61, tá, enquanto são níveis de retração. Passou do nível de retração, né, aí já não é mais uma movimentação, né, de correção, tá. Então você tem aqui essa boa perna de alta, né, ela pode ter uma movimentaçãozinha aqui de baixa, né, e gerar uma nova perna de alta, pelo menos, tá? Pensando naquela leitura do Allbrooks, né? Depois de uma boa perna, né, que você espere pelo menos uma segunda. Por isso, né, também, somando todas essas ideias, né, confluência de wedges, a ideia do fundo duplo, uma boa perna de alta, né, podendo gerar pelo menos uma segunda movimentação, né, mais expressiva de alta, mais ou menos a mesma frequência dessa movimentação aqui, tá? Se você pegar essa movimentação aqui, né, ela é praticamente a extensão dela, né, mais ou menos num pullback, chegaria mais ou menos ali na média móvel de 9, tá? Beleza? Por isso, acabei pensando nessa região aqui como uma possibilidade de alvo, né, pessoal? Não que precise vir fazer isso daqui amanhã, né, mas a gente observa
como que o mercado abre, né, para a gente poder pensar em possibilidades de trade, né, dentro da leitura do preço, tá? Aqui é o M60, né, algumas ideias, é para a gente observar mesmo que ele está bem lateral, né, as médias estão bem laterais, então às vezes os primeiros movimentos, né, se sai das médias também, os primeiros movimentos que esticam demais, eles vão ter que voltar, né, as médias se realinharem e poder, né, ter continuidade de uma movimentação um pouco mais clara, beleza, pessoal? Então, só para relembrar, né, esses pontos aqui, tá? Então você teve essa wedge com essa outra wedge, né, nesse canal aqui, que esse aqui ficava mais difícil de romper, né, pessoal, tá? A movimentação ela até vem, desce, né, mas ela não consegue, né, vir de maneira reta, né, tá, para baixo aqui, sem que haja, né, um realinhamento. Isso daqui também pode ser só o realinhamento, né, dessa movimentação aqui, ó, tá? Também para cair mais, certo? Por isso que a gente tem que ir acompanhando e observando os sinais que o preço vai nos deixando, né, para poder, né, tomar algumas iniciativas, né, frente ao mercado, tá? Porque, ó, do mesmo jeito que a gente está falando que isso aqui pode gerar um repique de alta, por conta das wedges, né? Se não tivesse chegado, por exemplo, nesse terceiro teste aqui, né, provavelmente a gente estaria já esperando, né, mais uma puxada aqui. Se a gente pensar em puxadas de baixa, né, a gente teve essa, né, uma, né, teve duas, tá? Então ainda assim, né, pode ter uma terceira puxada de baixa ali, tá? Visto que aqui é a nossa abertura, né? Essa aqui foi uma movimentação de alta, então teve uma, duas puxadas bem expressivas, né? Ainda pode fazer uma terceira puxada para gerar uma wedge. Então, aqui no diário é um cenário de baixa, né? Mas chegou nessas regiões aqui, que é uma região de interesse, né, pessoal? Não dá pra gente negar isso. E aí as médias aqui estão flats, né? Como vocês observarem, elas estão bem paralelas ali, não dá pra gente dizer aqui para que lado elas estão indo, né? Já que as médias são nossos rastreadores de tendência e não estão apontando para lugar nenhum, né? A gente pode fazer o que? Cogitar possibilidades, né? E entender que, por exemplo, uma movimentação rápida de alta, por exemplo, teste da 50, precisaria gerar um pullback. Então, para quê? Para que essas médias, né, elas ganhem, né, um alinhamento, tá? Para que o preço consiga fazer mais ou menos isso aqui, né? Aí ele faz um pullback, aí ele pode tentar romper, né, posteriormente a média móvel de 50. Tá? Essa é a movimentação natural do preço. E se ele começa a vir para uma movimentação de baixa, né, e se afasta demais das médias, ele acaba voltando também, tá? Para depois pegar impulso aqui e manter uma movimentação de baixa mais extrema. Tá? E aí a gente dá uma olhadinha aqui no dólar, tá? Só nos 60 minutos que a gente já conversou, né, do fechamento no sábado, tá? E o dólar, né, ele tem essa mínima aqui, tá? Ligada a essa outra mínima, certo? Então a gente tem essas duas mínimas. Aqui eu acabei ligando esse fundo aqui, né? Eu acho que eu tinha deixado esse daqui também interligado, né? Porque aí o dólar ficou aparecendo aqui no M60 um modo rompimento, né? Tá estreitando essa movimentação, tá? Só que tá algo ali meio parecido com o índice, né? O que você está vendo aqui, né? Você está vendo a 50, a 9 e a 20 flats, tá? E próximas umas às outras, né? Então, aqui mais ou menos a mesma coisa, né? A ideia de que movimentações, por exemplo, extremas, né, podem vir a falhar, né? Por quê? Podem vir a falhar, né? Por exemplo, testar essa máxima aqui. Tá? Essa máxima aqui que foi testada e não teve movimentos acima, né? E essa mínima aqui, né, que também acaba sendo uma mínima relevante, tá? Para observar um rompimento, né? Então, nesse contexto aqui, né, se o preço abre aqui no meio, né, as movimentações que tendem a se esticar, eu tendo a aproveitar a movimentação delas apenas nos 60 minutos dela, tá? Porque os próximos 60 minutos ele pode testar uma máxima e pode voltar inteiro, né, tá? Por conta da lateralidade aqui do M60. Então, daqui a importância, né, de você dar atenção, por exemplo, a esse time frame, né, porque ele pode auxiliar bastante na tomada de decisão durante uma hora quase de movimentação. E às vezes a gente está ali nos 5, 2 minutos, 1 minuto, né, buscando ali realizar alguns trades com sucesso, né, a favor da tendência, a favor da possibilidade maior, né, tá? E aqui no M60 a gente vê, né, que é clara lateralidade, né, não dá pra gente pontuar, né, algo ainda diferente disso.
O rompimento, por exemplo, dessa movimentação aqui para cima, né, poderia, né, depois, claro, de romper essa máxima, levar o preço ao movimento projetado, né, tá? Rompendo isso aqui, né, fazendo um pullback, poderia gerar um espelhamento, né, assim como também, né, a gente também tem essa possibilidade de leitura aqui, ó. Aqui eu tenho uma máxima, certo? O que eu tenho aqui? Uma máxima mais baixa. E até então eu tenho essa máxima mais baixa. Então se o preço, por exemplo, vem só até aqui, né, e falha, né, eu tô tendo uma confirmação de uma possibilidade de movimentação de baixa, né, tá? E aí o preço pode vir, né, testar, por exemplo, essa wedge aqui, né, que já está ligada aqui no nosso gráfico. Beleza, pessoal? Então, tem um contraponto, né, muitas vezes dos dois. Então, quando o índice sobe, né, de uma maneira muito expressiva, né, às vezes o dólar desce, né, de uma maneira muito expressiva. Então, atenção aqui também ao M60, né, para você poder formular, né, seus trades, né, ali em time frames menores. E cuidado, né, porque se o preço abre aqui no meio da lateralidade, né, as primeiras movimentações elas vão requerer, né, um pullback, tá? Tanto para uma boa movimentação de baixa, tá? Por conta das médias estarem flats, né? Tanto para uma boa movimentação de alta, né? Então, resolvi gravar o videozinho aqui mais para a gente lembrar aqui, né, de novo dessa questão da lateralidade. Beleza, pessoal? Valeu, bons trades amanhã.